O que a música Demons nos ensina sobre batalha espiritual, sobre luta contra sombras, contra o nosso ego e as máscaras que a gente usa todos os dias e não sabe. Bem-vindos a mais uma live surpresa, live agora às 9 horas da noite. Senti de fazer, não consegui resistir e vou colocar pra vocês aqui essa música que eu tava comentando nos stories, não sei se você viu, mas presta atenção na profundidade dessa letra, como que a gente pode entender essa guerra espiritual, essa luta constante, essa batalha interna contra carne, sangue e espírito, né? A carne que é uma coisa, o espírito que é outra. De onde vem isso? Como entender o destino, a soberania de Deus? Então essa vai ser uma live muito especial, que eu vou fazer a análise praticamente frase por frase dessa música, que me veio um insight aqui que eu falei, cara, eu tenho que fazer a análise dessa música, porque não tem como desver, né? E eu sempre ouvi essa música, eu vou colocar aqui pra vocês, não sei se vocês conhecem, mas ela é muito, muito profunda. Ela é praticamente uma declaração completa de toda essa batalha que a gente enfrenta dentro da gente. A gente não entende. Passa uma vida se escondendo, uma vida omitindo e oprimindo as suas sombras sem entender e liberar. Veja. Vamos ouvir aqui, ó. Quem nunca tinha parado pra pensar e perceber como ela é profunda, vai entender agora. Esse é o tipo de live que eu adoro fazer. Já fiz uma da Justin Bieber assim. Toda música que toca muito assim dentro de mim, eu não tenho como desver. Então eu pausei aqui um pouco o meu trabalho pra falar com vocês. Vamos lá. Qual que é o objetivo dessa música, né? De explicar e expor aqui pra vocês. A ideia que eu quero defender aqui com vocês é que a verdadeira batalha espiritual, ela é muito interna, tá? Ela compõe feridas, máscaras, ego e uma coisa chamada auto-obsessão, que eu vou explicar aqui com muito detalhe pra vocês hoje, porque a gente aprende muito, né, no sistema religioso e por aí que existem muitos seres, demônios e seres que são os obsessores, que atrapalham a nossa vida. Mas a gente nunca aprende ou nunca entende, ou poucos entendem, que o maior obsessor e o mais difícil de tirar é você mesmo, porque você não tem como sair de você mesmo. E quando você não reconhece suas sombras, quando você não integra suas sombras, essa obsessão vira uma auto-obsessão, é um julgamento dia e noite, quando que na verdade você deveria olhar pra você com um pouco mais de ternura, com um pouco mais de misericórdia, tá? E não se torturar tanto. Então a ideia é, dentro de nós existe uma batalha em que temos feridas, máscaras que nos protegem de sofrer novamente. Isso é o teu ego fazendo isso aqui na 3D. E aí você gera uma auto-obsessão, que é esse julgamento. Então a ideia é mostrar como que a soberania de Deus, através dessa música, como que a soberania de Deus e a predestinação nos asseguram que os nossos destinos estão traçados, a salvação está garantida, independente dos nossos pecados e sombras. Isso aqui vai fazer assim na cabeça de vocês, porque vocês sabem que eu sempre falo de predestinação aqui, eu sempre falo, desde quando eu comecei esse canal e comecei a falar dessa questão de predestinação, que a gente não perde nossa salvação, bato no peito pra falar, usando Bíblia, né? E a realidade também. Só que quando a gente para pra olhar pra dentro de si, de forma clara e honesta, a gente vê o quanto de maldade a gente tem. E se você nunca fez esse exercício, eu vou te chamar de pessoa não humilde. Porque, na verdade, isso é um exercício de humildade. Quando a gente sabe reconhecer o que a gente tem de bom e de ruim, isso é ser humilde. Humildade não é aquela pessoa simplesinha que pede licença pra falar, que fica quietinha, que prefere não falar, que prefere não se expor. Isso é egoísmo. E talvez uma certa simplicidade. Mas humildade é saber reconhecer o que se é e o que não se é, de forma clara. E aí que entra o ponto. Você consegue olhar pra dentro de você e reconhecer a maldade? Ou quando eu falo pra você, você é invejosa, eu invejosa? Quando eu falo, você é má, você é manipulador. Quando a gente identifica isso na gente, quando a gente fala, alguém fala, você consegue aceitar isso prontamente? Ou o primeiro impacto é, eu não, fulano fez mal pra mim, fulano faz mal pra mim, eu sou vítima.
Será que a gente consegue ter uma autorresponsabilidade de olhar para dentro de nós e percebermos as nossas sombras e integrar? Pois é sobre isso. Então vamos lá. Início da música, eu já vou falar a música em português para vocês, já traduzindo, tá? Então para quem chegou agora, a gente tá fazendo uma análise da música Demons e conectando ela com toda essa batalha espiritual interior que a gente sofre e esconde. A gente tá falando de auto-obsessão, tá? E muito mais coisas que vocês vão perceber que eu vou fazer conexão aqui. Então, o início da música. Olhe nos meus olhos. É aqui que meus demônios se escondem. It's where my demons hide. Look into my eyes. Primeiro eu quero dizer pra você que é o seguinte. Não é o governo. Não são as circunstâncias. Não é sua família. Se você tá onde você tá, a responsabilidade é sua. O inimigo mais perigoso, o obsessor mais perigoso que existe, tá aí, ó, dentro de você e dentro de mim. No judaísmo, quando a gente vai estudar um conceito sobre o mal, quem criou o mal, quem é o mal, né? A Bíblia, essa versão mais cristã da coisa, mostra que tem uma batalha, como se tivesse um deus do mal e um deus do bem, e eles estão em guerra. E aí o homem tá aqui no meio, escolhendo, né, no livre-arbítrio, se ele vai para um lado ou vai para o outro. Mas quando a gente vai estudar um pouco essa origem do mal, quem é o mal pelo judaísmo, a gente vai ver que eles falam que o mal está dentro de nós, que a gente executa o mal. E quando a gente vai entender mais essa questão da predestinação, a gente vai entender que Deus criou o mal. E Satanás, ele é o agente do mal. Ele é a criatura que vai lá dentro de você, do seu coração, e acusa você do seu mal. Mas quem é o que está gerando isso tudo é você. Existem muitas linhas que defendem até que não existe nem obsessores, nem demônios, né? Tudo que tá dentro de você. E quanto mais psicologia a gente estuda, quanto mais o cérebro humano a gente estuda, mais a gente entende que os males, e eu vou mostrar pra vocês biblicamente falando, que os males procedem do coração do homem. O homem executa o mal, e Deus criou o homem executando o mal. Quando Deus criou o mundo, ele criou a possibilidade de manifestação do mal. O mal, ele era uma dualidade que foi manifestada e nasceu no coração de Satanás, é isso que a Bíblia fala. Porém, quando a gente já nasce inclinado para o mal. Então, a gente já herdou, digamos assim, essa maldade, essa inclinação. E é ali que moram nossas sombras. Por isso que a gente tem vontade de fazer o mal a todo momento. Quando eu falo de mal, eu tô falando de mal moral, de mal como essa ação, né, de maldade, agir com maldade, seja lá qual for. Porque para o ser humano agir com bondade, ele vai precisar vencer essa carne e entrar no espírito, se conectar com Deus para que ele tenha uma ascensão. Para ele amar ao próximo. A coisa mais difícil que tem é amar ao próximo. As pessoas não amam nem a si mesmas, que dirá ao próximo. As pessoas se largam, se abandonam. Então é por isso que a gente vê a vida como ela é. Então, primeiro a gente vai ter que sair desse lugar de vítima, de crer que tudo é que tá conspirando contra mim. Não, você é o seu pior conspiracionador. Você é o seu pior acusador. E aí você fala, o devorador quer tirar minhas coisas, Satanás quer tirar minhas coisas. Não, você está agindo sobre a sua vida ou não agindo e perdendo ou ganhando coisas. Em Jeremias 17:9 fala assim, ó. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Marcos 7:21-23, Jesus. De dentro do coração dos homens procedem os maus desígnios e o tornam o homem impuro. Então, que história é essa de ficar falando assim, são os obsessores, são os demônios que estão me fazendo fazer isso? Se você está recebendo uma influência externa, ok, essa influência externa ela está de acordo com a tua vibração interna. Porque nada que é externo poderia te afetar se você não tivesse em ressonância com isso internamente. Então, se você está concordando com uma influência externa, significa que essa influência externa está aliada com o seu interno. Então, minha amiga, minha irmã, minha colega, minha alecrinzinha dourada maravilhosa, se Satanás, os demônios estão te afligindo, significa que você, dentro de você, tem alguma emoção negativa, algo que está conectando com ele. E é por isso que eu falo que a gente tem que cuidar das emoções. Porque nas emoções é que vão morar as batalhas espirituais, os ataques espirituais. Toda vez que você não libera perdão, toda vez que você se culpa, toda vez que você entra numa auto-obsessão, você está convidando os demônios, os obsessores, tudo para habitar com você.
para utilizar a sua energia vital e para se grudar com você. E é por isso que você sofre aflições. É por isso que você sofre, que você tem pesadelos, que você tem batalhas espirituais, que você tem pensamentos de escassez, que você perde as coisas e que você tem aflição nesse mundo. Porque se você vibrasse alto, se tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa forma, se você fizesse o que a Bíblia fala, se você fizesse o que Filipenses fala, e parasse de se conectar com pessoas, coisas, matérias, estudos, situações ruins, começasse a falar não para todo esse tipo de coisa, você criaria uma esfera espiritual tão impenetrável que nem você mesmo, tentando uma auto-obsessão, conseguiria desfazer isso. Porque o mal, ele é muito mal. Um pouco do mal já consegue contaminar tudo. Mas o bem, ele é muito bom. E quando você atinge esse estado de bondade, de gratidão, de amor incondicional, você consegue, de fato, zerar a 3D. Porque você consegue, apesar dos pesares, é como se você entrasse numa bolha de proteção, como se você fizesse um campo vibracional, fechasse o seu campo em volta e que você ficasse impenetrável. Sabe aquela pessoa que parece que está sempre feliz o tempo inteiro? Essa é a meta da tua vida. A felicidade plena, que é o que a Bíblia fala, a paz que excede todo entendimento. Mas aqui que eu vejo? Eu vejo um monte de crente fingindo que é crente, fingindo que tem paz, mas na verdade é só desgraça. Só fala de problema, é só problema na vida, é o tempo inteiro falando, Deus cuida de mim, Deus é maravilhoso, eu amo Deus, mas na prática da coisa, só lascada. Não consegue prosperar, não consegue ter um relacionamento decente, não consegue enxergar as coisas, não consegue ter clareza na vida. Como é que pode a gente ser crente e não ter sucesso? Me explica. Suelen, é que os demônios atacam. Por que os demônios estão atacando sua vida? Suelen, mas é porque... Por que será que eles estão se conectando com você? Já parou pra pensar que você é o agente que está dia e noite se atacando a sua auto-obsessão? Olha aqui, ó, o que diz Tiago 1,14-15. Eu mata a cobra e mostro o pau aqui. Tudo que eu tô falando é bíblico, tá? É que eu falo na linguagem da Sueli, pra facilitar teu entendimento, mas é tudo bíblico. Tiago 1,14-15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, que gera pecado e morte. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, se você está sendo atacado, é porque aquele ataque, você teria essa capacidade de atacar daquele jeito. Isso daqui é muito profundo. Se uma pessoa tem inveja de você, significa que, de alguma forma, você tem a capacidade também de ter inveja. Porque a gente é o espelho. E tudo que reflete na gente, tem na gente. E se você sabe reconhecer isso no outro, é porque tem dentro de você. E na maioria das vezes está oprimido. Então, como é que a gente vence isso? Quando a gente reconhece as nossas sombras, integra e libera. Quanto mais negação, estado de negação você está, mais sofrimento você tem. A dor nesse mundo, ela é real. Ela vai acontecer. Mas o estado de sofrimento, ele é opcional. Porque você pode sofrer alguma dor, você pode perceber uma situação, mas você escolhe estar naquele lugar de sofrimento contínuo, tá? Então, de dentro do coração dos homens procedem os maus desígnios. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, que gera pecado e morte. Aí você vai falar assim, Sueli, mas peraí, não tô matando ninguém, eu só tenho uma invejinha ali. Será? A Bíblia mesmo fala pra gente que só de pensar a gente já executou. Só de pensar na mulher do outro, você já adulterou com ela. Pô, você não precisa ter uma ação. A tua mente já é a ação. Por quê? Justamente porque você tem a capacidade de criar uma realidade. Então, funciona assim. Se a sua mente consegue projetar um cenário antes dele acontecer e por isso você manifesta esse cenário na timeline, significa que quando você pensa mal de alguém, quando você pensa em adulterar com uma mulher, ou quando você deseja a mulher do próximo, ou a mulher deseja o homem do próximo, enfim, você já cometeu o pecado. Porque o pecado procede dentro do teu pensamento. Porque as criações, as manifestações em 3D vêm do pensamento. O seu corpo, a sua mente, ela não importa muito se isso está materializado ou não. Você pensou, existe. E é por isso que isso é muito poderoso, tanto para criar o mal quanto o bem. Por isso que dependendo do direcionamento que você está, do foco que você está da sua vida, você vai levar a sua vida para a morte. E quando a gente fala de morte aqui, a gente está falando de morte terrena. Por quê?
Porque como eu quero provar para vocês, mesmo tendo sombras, mesmo tendo esse coisa ruim dentro da gente, não é isso que tira nossa salvação. E essa é a parte boa, de que apesar da sua auto-obsessão, apesar dos obsessores, dos problemas que você enfrenta, porque você tem essa maldade dentro de você que vem de fábrica, você não vai pro inferno por causa dela. Ah, Suelis, mas aí você tá dizendo pra mim, então, que eu posso fazer maldade? Se você fizer, você vai gerar pecado e morte. Então o seu 3D vai ser o inferno. Você vai viver o inferno na Terra. Agora, se você for um eleito, se você for um escolhido, isso vai te incomodar muito. Você não vai conseguir executar aquela maldade de forma tranquila. Então, quando você perceber sombras dentro de você, você vai fazer de tudo para poder integrar, para curar, para resolver e para liberar. Você vai aceitar, vai pedir perdão e vai pedir para Deus tirar aquilo de você. Porque um eleito não consegue ficar pecando tranquilo. Ele não consegue ficar fazendo algo errado. O Espírito Santo incomoda ele dia e noite com aquilo ali. Mesmo que seja uma auto-obsessão, tá? Então, ele não se permanece nesse estado de pecado. Ele pode até cometer outros pecados, porque ninguém é ausente de pecado nesse mundo, inclusive os eleitos. Mas ele nunca pede a salvação dele, porque a salvação não é garantida por ausência de sombra. A salvação é garantida porque alguém foi lá, morreu, fez um plano de salvação e escolheu alguns para dar a salvação. E é por isso que quem morrer salvo vai ascender para o 5D. Porque você vai alcançar um amor incondicional, que não é por seus méritos, porque a gente tá vendo que não tem como, é dentro do coração do homem tal, acabado. Então, se o Espírito Santo não for lá e te resgatar, e a gente vai entender qual é a letra da música, eu tô só na primeira frase, falei que o negócio era profundo, você fica perdido e a sua vida se torna um inferno. Muito interessante esse assunto, né? Por isso que eu precisava falar com vocês, me deu um estalo aqui, não tinha como desver. Então a mente, ela vai fazendo o quê? Ela vai criando, pode mandar dúvidas aí, tá? Ou então comentários, que eu vou fazendo comentários com vocês. A mente, ela vai criando narrativas para proteger o nosso ego. E isso também mantém a gente cego para alguns pontos de mudança. Essas narrativas, geralmente a gente chama isso de máscaras, tá? Quando eu vou trabalhar na mentoria, eu sempre trabalho essa questão das máscaras, porque é muito difícil uma pessoa reconhecer a própria máscara. É muito difícil a gente fazer uma autoanálise. Só que de terapeuta é mais fácil, mas geralmente é muito difícil. Então alguém precisa te avaliar e ver qual é a máscara que você mais tem, porque toca no ego, você precisa reconhecer isso. É muito mais difícil se não for um processo de terapia. Então, o sistema é as feridas, constrói máscaras, essas máscaras alimentam o nosso ego, o ego fixa a auto-obsessão. Esse é o modelinho, tá? Que você chega na auto-obsessão. Que não tem nada a ver com os obsessores, com os demônios. E aí você fala que é isso porque você não quer a culpa, né? Você tá sempre protegendo seu ego. Então você quer liberar-se dessa culpa. E pra você fazer isso, você joga isso para uma auto-obsessão. Lá em Efésios 1, 4, 5 fala assim, ó. Antes mesmo de haver queda, Deus já tinha um plano de restauração para os seus, que é o plano da predestinação. Então, antes mesmo de tudo acontecer, de tudo existir, Deus já tinha tudo planejado. A gente vem para outra frase da música, It's where my demons hide. O que significa isso? O mal está no interior, não em fatores externos, ainda que você tenha aprendido isso na igreja. No sistema religioso é muito comum, através do livre-arbítrio, a gente crer que está sendo atacado o tempo inteiro. Porque eu preciso criar um sistema e fazer com que você frequente. Então, eu crio um consumo espiritual, eu coloco regras e normas, e eu coloco pontuação, ó, se você não vier, ó, tá deixando de adorar a Deus, vai perder a salvação, blá, blá. Eu coloco rituais para que você frequente o templo com frequência, porque você precisa dar uma atualização na sua salvação, senão perde. Então, eu não posso nunca culpar uma auto-obsessão. Eu não posso dizer pra você que é você mesmo que está criando esse mal na tua vida. Eu não posso dizer que você tem sombras, igual a psicologia fala. Eu não posso dizer, igual a neurociência fala, que é você mesmo que está gerenciando essas emoções negativas. Não posso dizer isso pra você. Porque eu preciso dizer que você precisa do pastor pra tirar as coisas de você, pra que você consiga viver bem. Você precisa ir lá tomar Santa Ceia, você precisa ir lá dar o dinheiro, você precisa ir lá e fazer o sistema rodar. O CNPJ precisa rodar. Então, por isso que o sistema, quando a gente usa a verdade bíblica, ele quebra. É por isso que na igreja você não vai aprender a verdade bíblica, porque a verdade bíblica é essa.
Você é uma vez salvo, sempre salvo. Você luta suas batalhas internas, você causa os problemas na sua vida e Deus, se você é eleito, você tá salvo e acabou. Não tem ritual terreno, não tem nada que você tenha que fazer para conquistar isso. Entende? Então, é por isso que você não vai aprender isso no sistema religioso. E se for uma igreja que até tem, que ensine esse conceito, ele sempre vai colocar outros mais para que você tenha que dar a manutenção indo no templo. Então eles vão forçar aquela questão da congregação, eles vão fazer você ir lá, porque olha, não sozinho não aguenta, né? Você precisa vir aqui para estudar a Bíblia com a gente, porque você não vai conseguir interpretar sozinho. Sendo que a Bíblia mesmo fala que o Espírito Santo veio para nós para que ensinasse, guiasse a gente no caminho da verdade. Então não existe isso. Você tem a capacidade, porque o Espírito Santo fala diretamente com você, se você estiver bem intencionado e aliado. Não existe isso, é uma coisa que foi criada para você ficar lá e seguir. Oi, Bárbara, tudo bem? Também te amo, linda. Então, Mateus 6, 22, 23. O olho é a lâmpada do corpo. Se está contaminado, o corpo inteiro fica em trevas. E aqui vem um adendo. Olha só, eu falei esses dias, essa frase fica vindo na minha cabeça esses dias da semana inteira. Se os seus olhos forem maus, você vai enxergar o mal. Se os seus olhos forem bons, você vai enxergar o bem. Se o teu mundo tá uma merda, é porque você tá com o olho mau e só tá vendo porcaria. Se o teu mundo tá maravilhoso, a gente vive no mesmo lugar, é porque você só tem olhos para as coisas boas. Então, você cria a sua realidade. Você cria tudo. Você cria os seus próprios obsessores. Você cria os seus demônios. Demons. It's where my demons hide inside you. Os demônios estão dentro de você. Você está criando isso. Maravilhoso. Você quer. Você está criando isso todos os dias. Então, quando a gente fala que os olhos são o espelho da alma, quando você olha para alguém, você consegue entender se ela está bem intencionada. Pelo menos tem pessoas que têm esse dom. Eu tenho esse dom muito fácil. Mas tem pessoas que têm mais. Você consegue ver se ela está cansada, se ela está triste, se ela está feliz. Ela pode estar sorrindo, mas os olhos não sorriem junto. Pode reparar. Então, tem até um estudo que acho que é iridologia ou iridologia, que estuda esses desenhos dos nossos olhos e ele fala muito igual do pé, né? Mas tem muito segredo aí. E por que a Bíblia fala que o olho é a lâmpada do corpo? É o olho que vai iluminar para onde você está olhando, o que você vê. Você enxerga o copo meio vazio ou meio cheio? É sobre isso a perspectiva, tá? Então você cria a sua realidade porque o conjunto de crenças que você tem, eles vão fazer você enxergar aquilo que você consegue enxergar. Você só consegue crer naquilo que Deus quer que você crê. O sistema que ele te colocou, o ambiente que ele te colocou vai te possibilitar entendimentos diferentes. Então a mesma pessoa colocada em ambientes diferentes, ela vai ter uma percepção completamente diferente da vida. E é por isso que quando a gente vai estudar essa questão de crença, de cultura, de antropologia, a gente vai entender que uma sociedade, por exemplo, quando começa a ter sonhos, quando começa a ter visões, coisas muito subjetivas, elas vão ter visões arquetípicas baseado na crença cultural. Então, por exemplo, a pessoa que sonhar com cobra lá na Índia, ela tá feliz da vida. A pessoa que sonhar com cobra aqui no Brasil sendo crente, ela vai pensar que é o devorador. Então, cada pessoa associa o símbolo mental conforme a cultura que foi inserida, tá? Então, os seus olhos vão captar a 3D e vão traduzir isso para você na tua mente. Entende? E é por isso que tem pessoas que enxergam o mundo espiritual como se estivesse na 3D, porque ela tem uma fusão, a visão espiritual dela é tão boa, tão aberta a conexão, que através dos olhos 3D, ela enxerga a alma das outras pessoas. As pessoas fazem leitura nos olhos, quase telepática. E ela enxerga também a fusão com 4D. Então, o olho é a lâmpada do corpo. Mateus 6, 22, 23. Se tá contaminado, o corpo inteiro fica em trevas. Você tá olhando. Lembra aquela música? Cuidado, mãozinha, no que pega. Cuidado, ouvidinho, no que ouve. Porque o papai do céu está olhando pra você. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, olhinho onde olha. Sabe essa musiquinha? Por quê? Porque os seus sentidos são a forma de captação e de tradução da realidade. Então, diz pra mim o que você enxerga, que eu te direi quem és.
Basicamente isso. Então não adianta você corrigir o que parece a vida externa. Não adianta você mudar de ambiente. Cara, se você é uma pessoa infeliz, você vai estar na Maldivas e você vai ser infeliz na Maldivas, cara. Não é sobre ambiente. Aí o dia que eu tiver tal coisa, não, você vai ser infeliz do mesmo jeito. Porque você não tem abundância, você tem uma mente obsessiva, auto-obsessão. Então o coração e a mente, ela é o porão. E a guerra é vencida ou perdida. Muitas vezes a gente culpa o diabo por aquilo que é obra da nossa própria carne. Na maioria das vezes é da nossa própria carne. Terceira frase da música. Demons. Quando o ouro é falso. Dias frios, santos de ouro. É uma parte que tem que fala assim. Tá, eu tô falando já em português para facilitar, mas depois vocês vão ver a tradução. Quando você vê, por exemplo, líderes, amigos e pessoas que você crê que tem fé, que são pessoas de fé, são modelos pra você. E aí você descobre, ah lá, sabe aquele pastor lá que prega pra caraca e tal, traiu uma mulher. Você viu o casamento, a confusão? E a fulaninha lá, falava, pregava lá pra caramba, falava lá na lição da escola sabatina, ensinava a Bíblia que é uma beleza. Tipo, porque sabendo que ela virou garota de programa, sabia? E o outro lá, enchendo a cara. Nossa, não dá pra confiar mais em ninguém, né? Fulano pega aqui na internet, quando você vai ver a vida dele tá toda ferrada, toda lascada. A gente aprende a idolatrar o ser humano o tempo inteiro. A gente aprende a olhar para as pessoas e ver a capa e tá todo mundo encenando. Principalmente o sistema religioso. Vende-se muito essa questão de santidade, esconde-se as sombras, porque eu preciso mostrar que eu não tenho pecado. Na igreja pentecostal é muito comum as pessoas que, por exemplo, já me relataram muito isso, que na igreja pentecostal é assim. Você recebe os dons, e aí se você tá lá na frente, você não cai, você não faz as coisas, é como se você estivesse em pecado, porque todas as pessoas que estão lá precisam manifestar os dons espirituais. Então, se você não tá manifestando, é porque você não tá buscando, é porque você tá em pecado. Muitas pessoas já me confessaram que se jogam no chão, que fingem que estão falando línguas, só para não serem julgadas, porque elas não sentem nada, e aí lá na frente elas têm que disfarçar e fingir que sentiu. Isso é a máscara. Isso é o ego. Isso é o estímulo que a sociedade dá para pessoas perfeitas. Você tem que estar perfeito, principalmente no sistema religioso, né? Fala que eu tô mentindo aqui. Quem frequenta a igreja, quem já frequentou, quem já foi de sistema religioso, fala que eu tô mentindo aqui. Você tem que aparecer no teu culto impecável, com a melhor roupa, não importa, a semana inteira você tá lá se lascando. Saiu do culto, já tá xingando e brigando. Na hora do almoço, na família, tá todo mundo falando mal, fazendo fofoca de todo mundo. Mas lá na igreja, todo mundo com a Bíblia na mão, cantando louvor. Ai, nossa. Tem até os memes que o pessoal coloca, né? O marido espanca a mulher em casa, depois ele tá lá, ó, Deus, entendeu? É basicamente isso. Porque a sociedade estimula você a usar a sua máscara, você não pode desfazer dela. Então, essa performance de pureza e mostrando que o mal está fora e não dentro de mim, não é eu que executo o mal, são os demônios, as entidades, eles estão me estimulando e eu sou bom, e aí o meio tá me estimulando, é errado, completamente errado esse contexto, tá? Efésios 1:4 diz, Deus conhece os seus. Genuinidade não se mede por aplauso humano. Então, Deus, ele conhece o teu coração. Os mais aplaudidos podem ser os mais perversos. Tanto é que tem um texto na Bíblia que fala assim, ó. Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagre. Ele fala assim, ó. Aparta-te de mim, nunca os conheci. O termo conhecer na Bíblia, muitas das vezes, ele está relacionado com se relacionar. Quando ele fala especificamente nesse texto, aparta-te de mim, eu nunca os conheci, ele está dizendo que nunca se relacionou com esses homens. Aí eu te pergunto, mas eles não fizeram milagres? Mas eles não falaram de Deus? E como é que Deus falou para eles, sai daqui, eu nunca te conheci? Então, de onde vieram esses milagres? De que Deus eles estavam falando? Preciso explicar, você já entendeu? Muitos que se dizem crentes, carregam a Bíblia, ensinam assim como eu tô fazendo aqui. Se você passar um dia com essa pessoa, é só problema que você vai pegar pra tua vida. A pessoa vai, da hora que acorda, da hora que vai dormir, é só treta. Qual é o critério, ou qual é, digamos, o principal atributo de uma pessoa que você vê que ela é realmente convertida? Não é a pessoa que tá com a Bíblia embaixo do braço, saia no pé, coque. Não é a pessoa que fala baixinho.
uma pessoa que consegue lutar contra as suas sombras. É uma pessoa que consegue ter humildade e falar, cara, errei, tô aqui de novo. Olha só, mas eu estou melhorando. Eu estou na batalha. Então, essa pessoa que se diz santo crente, a maioria delas, você cairia para trás se estivesse passando um dia com essa pessoa. Não é conhecimento que te torna melhor, mas é a experiência espiritual atrelada a esse conhecimento que te leva para o next step. Lucas 12:2. Nada fica encoberto para sempre. Deus expõe para purificar. Então não tem nada que não vai vir à tona. Então se uma pessoa ela tá lá mascarando, ela tá escondendo a sombra dela, ela tá fingindo que é maravilhosa, ela tá pegando o teu dinheiro, ela tá, sabe, se fazendo de coitado para você, ela vai se lascar em algum momento, porque Deus vai expor. Quando os sonhos morrem, a parte do texto da música fala assim, sonhos fracassam e o sangue estanca. Autoobsessão aqui, ó, impressionante. Quando a gente fica preso na repetição mental do que deu errado. Já aconteceu com você? Você vai lá e comete um erro, tá? Comete um erro, sei lá, cometeu um pecado. E aí, automaticamente você fica, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Você passa uma vida sem se perdoar. O auto-perdão, a auto-obsessão tá muito relacionada com o não auto-perdão. Então, quando você não tem a capacidade de perdoar-se a si mesmo, você entra no estágio de auto-obsessão. É como se fosse um overthinking mental sobre por que eu fiz aquilo, você fica preso nessa repetição. E aí sabe o que acontece? Quanto mais você fica preso nessa repetição, mais você atrai isso pra você. Porque você fica obsessivo, você fica se culpando, se julgando, você não se sente perdoado por Deus, automaticamente você é afligido. E essa aflição, aí sim, ela pode estar conectada com chamamento de obsessores e demônios, porque você está emitindo essa informação. Eu não mereço, eu errei, eu sou pecador, eu sou falho, a minha sombra tá aqui. E aí você faz essa auto-obsessão. É aí que vem o remorso, é aí que vem aquela culpa. Aí você entra na frequência baixa, o que você faz? Perde as conquistas que você teve, perde relacionamentos, porque você entra no estágio de não merecimento. E isso é muito sério. Você entra no estágio de escassez e não merecimento. E aí você fica naquele overthink. Exatamente, você não consegue virar a página, você não consegue se perdoar, você não consegue melhorar, porque você se julga. E se você for uma pessoa neurodivergente, isso vai triplicar. Se você for colérico ou melancólico, isso vai triplicar na tua cabeça. Porque a gente tem uma capacidade de absorção e de assimilação dos fatos com detalhes vívidos. Memórias, palavras, cores. Então, toda a coisa errada que a gente faz tem um senso de justiça muito grande também. Então, quando a gente faz algo errado, a gente é o primeiro a se acusar. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque como a gente percebe cada detalhe da nossa ação e do outro, assim como a gente faz uma auto-obsessão, tem a capacidade maior, a gente também tem um julgamento maior também para apontar o dedo pro outro. Romanos 8:28 fala assim, ó, Deus usa até o fracasso para realinhar o destino dos que o amam. Ele sempre, tudo é pro nosso bem, sempre, até o nosso fracasso. Quando você tá aqui nesse mundo, você vem pra cá com informações da sua própria missão. Então, como que a gente consegue perceber isso? De acordo com a sua personalidade, com o seu temperamento, com a exposição ao ambiente que você é colocado, você consegue ter uma certa percepção, se você for muito bom de autoconhecimento ou fisioterapia, o que você tá fazendo aqui nesse mundo. Dos atendimentos que eu dou em mentoria é esse, né? Descobrir, entender por que eu tô fazendo aqui, por que minha vida é assim, de forma personalizada. Por que isso acontece comigo? Por que sempre dá errado aqui? Por que sempre dá certo? A gente descobre o padrão. Porque muitos padrões que a gente tem são padrões inconscientes de auto-obsessão. E de personalidade, do que aconteceu com a gente. A maioria das pessoas que vão ter muito sucesso na vida tiveram uma vida de muita merda. Tiveram uma infância muito sofrida. Por quê? Porque Deus vai forjando você na 3D para ser alguém que vai guiar pessoas quando você passa por problemas e você tem a jornada do herói. Então, muitas das pessoas que você vê tendo muito sucesso, empreendendo, liderando, geralmente são pessoas que sofreram processos e passaram pela jornada do herói, tá? Tiveram perdas financeiras, tentaram, tiveram coragem, viveram e tiveram muitas desilusões. Essa pessoa,
Quando ela chega ali depois dos 30, 35, 40, ela tem uma capacidade muito grande de autodesenvolvimento, se ela investir. Porque geralmente é isso que Deus faz. Ele te dá experiências muito ruins na 3D, porque depois ele transforma tudo isso em bênção e você vira a pessoa que ele vai colocar para liderar, tá? Isso é muito comum. Inclusive, muitas das minhas mentoradas têm esse perfil. E não é por acaso, porque as pessoas se conectam por vibração, por história e por inspiração. Então, as que conhecem a minha história, o meu histórico, acabam se unindo a mim. E quando a gente vai conversar, entender, a gente vai ver que temos muitas coisas em comum. Por isso, personalidades, temperamentos, situações nos levaram aos mesmos lugares. Porque nenhuma experiência é individual. Então, quando você pensa que você tá ali, que é só você que pensa, que é só você que vive, quando você começar a expor isso pro mundo, você vai perceber mais pessoas parecidas com você em alguns aspectos. E tudo esse meio que te influenciou, dependendo do seu temperamento e personalidade, vai fazer você agir de uma forma. Então, fleumáticos expostos a certo ambiente vão agir e vão ter consequências diferentes de coléricos e melancólicos expostos a esse mesmo ambiente, tá? E tudo isso Deus controla. Ele quer que seja assim, porque ele tá construindo uma história pra você, que você não conhece, mas que ele já conhece desde que ele te jogou aqui na 3D. Ele já tem tudo escrito. Então, quando um plano seu falha, você fica com medo de tentar de novo. Você entra num estado de paralisia. Errei uma vez, eu vou errar de novo e tal. Você tende a se auto-sabotar e não seguir adiante, justamente por medo de falhar. E como eu falei hoje de manhã, né? O medo, lá nos meus stories, o medo, ele é o que te trava em todos os casos. Não em medos específicos, obviamente, mas sempre é o medo envolvido. O que cancela o medo? A coragem. A coragem é um dos atributos mais necessários para ter sucesso nessa vida. E pessoas corajosas têm medo. Só que o medo delas vai sendo oprimido quando a coragem aumenta. Então, uma pessoa que tem uma capacidade de decidir, ela tem uma capacidade maior de manifestação de realidade. Então, a partir do momento que eu tomo uma decisão hoje, a Suelen da minha ideia do futuro já tá definida. Se eu só fico pensando e não tomo decisões, a Suelen do futuro não tem cara ainda. Por quê? Porque ela do futuro vai ser uma construção da decisão da Suelen de hoje. E qual é a grande questão? As pessoas que me procuram e falam assim, minha vida tá travada, né? Geralmente são pessoas que não têm coragem de tomar decisões. Porque decisões, às vezes, na maioria das vezes que você vai tomar baseado em pouca informação, você não tem como garantir nada, até porque a garantia vem de Deus e não de você, e você vai pôr o pé, vai dar o passo, baseado em algumas coisas, informações que você tiver, em desejos e tal, enfim, conhecimento, e Deus vai botar o chão pra você. Ó, 22. Deus vai colocar o chão pra você. O como da tua vida é Deus é que dá, entende? É Deus é que vai resolver esse como. A partir do momento que você toma uma decisão na física quântica, os átomos vão lá e vão construindo a tua realidade lá na frente. E automaticamente você começa a ter insights das ações que você precisa tomar para chegar nesse lugar. É como se você jogou ali uma informação, o teu cérebro começa a fazer sinapses e procurar aquilo que você quer. Por exemplo, quando você pensa assim, eu quero comprar um tênis. Automaticamente você vai começar a ver mais pessoas usando esse tênis. É como se você chamasse a experiência pra você. E tudo parte da decisão mental e não da ação em si. Porque eu ainda não comprei o tênis. Mas eu decidi, eu vou comprar um novo tênis. Esse tênis vai ser esse. Automaticamente vai aparecer um monte de pessoas usando esse tênis na minha frente. Pra confirmar a decisão que eu já tive de comprar. Obviamente, o que vai acontecer? Inconscientemente, eu vou começar a buscar mais recursos e eu vou ter aquele tênis cedo ou tarde. Tá? Porque ele vai ficando cada vez mais perto da minha realidade. Então eu ainda não agi pra comprar o tênis, mas na minha cabeça eu já decidi. Então esse tênis fica chegando pra perto de mim, fica toda hora passando na minha cara pra confirmar a minha decisão. Isso é pra tudo. Então, essa realidade, esse poder que a gente tem de atração, ele é real. E quanto mais você entra na vibração alta da coragem, quanto mais você alcança esses steps, mais você manifesta na tua vida. Eu sou prova viva em muitos momentos de manifestação, de muitas coisas. Eu direto conto os meus testemunhos aqui. Eu tenho muitos desse negócio de pensar e acontecer,
Mesmo que eu fazia antes sem nem entender como eu fazia de forma muito inconsciente. E hoje eu faço de forma consciente. Tem estratégia para isso. Eu ensino na minha metodologia, na minha mentoria, como que faz isso. Como que você cria a sua realidade de forma consciente, a realidade que você quer viver. Como que você faz para controlar seus pensamentos. Como que você faz para emagrecer. Tá tudo na mente. Então, muitas das vezes esse fim desse sonho, na verdade é o teu futuro, a tua ideia melhor que pode chegar pra você. Porque a Bíblia fala que o homem não sabe orar. A gente não sabe orar, a gente não sabe pedir. Porque pra você pedir, como a mente do homem é limitada, ele não sabe até quanto ele pode pedir. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês aqui? Comece a pedir aquilo que você quer, independente da possibilidade. Então, não pense, isso é muito inatingível pra mim, porque ignore completamente a sua realidade, só faça os seus pedidos, suas declarações. Porque quem vai te entregar é a pessoa, que é Deus, que tem acesso a tudo. Não existe limite pra ele. Então, o seu pensamento não tem que ter limite. Você não precisa pôr limite no seu pensamento. E nem na sua vida real. Só que como a gente é meio material, ou materialista, a gente acha que a experiência que a gente vê é só essa carnal, a gente esquece que a materialização se dá aqui. Mas a propagação da informação é no 4D e no 5D. Entende? Então, o sistema, quando você entende, você hackeou. E aí, o que acontece? Vamos lá pra outra frase da música, né? A fera interior. Eu quero esconder a verdade, há uma fera em mim. Que ele fala, the beast inside. Eu quero esconder a verdade. Então, o ser humano, ele quer. Ele quer esconder. Lá em Gálatas 5,17 fala que a carne e o espírito se opõem. Então, você nasce querendo esconder. Você nasce já ensinado a fazer o mal. Então, você tem que aprender a fazer o bem, na verdade. E você aprende como? Várias formas. A Bíblia ela é um ótimo livro para você aprender sobre moral. Tem outros livros também, que a maioria deles é originário da Bíblia, tá? Muitos livros de autoconhecimento, Cara, o próprio estoicismo, né? Eu tava dando aula de estoicismo na minha mentoria. O estoicismo tem um monte de conceito bíblico, tá? Então, as pessoas falam assim, não pode estudar estoicismo e filosofia. Gente, o negócio é... Quando vocês tirarem a religiosidade, a doutrinação da cabeça e começarem a se abrir para conhecimentos gerais, vocês vão ter a capacidade de análise, de junção de conceitos como eu tenho, tá? Vocês vão conseguir entender muito melhor o que vocês estão fazendo aqui nesse mundo, sobre o que é. Mas enquanto vocês ficarem aprisionados no sistema religioso, a doutrinação, no medo de tudo, medo de estudar, medo de viver, medo de existir, vocês não vão conseguir fazer conexões igual eu faço. É necessário vocês quebrarem essa bolha. Então, eu quero esconder a verdade, há uma fé em mim. A tentativa de esconder pecados e falhas para não nos decepcionarmos. Então, é aquela história. Eu não posso ferir meu ego. Eu não consigo aceitar essa verdade que eu não sou alecrim dourado. Então, a máscara que eu uso, eu escondo meus pecados e falhas. Inconscientemente. Romanos 9, 15, 16 diz assim, Deus age apesar de conhecer nossas falhas mais profundas. Ele conhece tudo e ele age mesmo assim. Essa fera que a música fala, né, tem uma fera em mim, tem um negócio em mim, a gente pode conectar com traumas não curados, compulsões, vícios emocionais, orgulho, necessidade de controle. Quando você dá nome para essa fera, você expõe ela pra luz. Então a pessoa, sei lá, tem inveja. Quando ela fala, cara, o que eu sinto é inveja mesmo. Ela deu nome. A criança, por exemplo, quando ela tá se jogando no chão, num acesso de raiva, por que ela se joga no chão? Por que ela chora incontrolavelmente? Porque ela não tem capacidade de sistema límbico, né? E o sistema neuronal dela formado para que ela faça as conexões e entenda o que ela tá sentindo. Então ela tem uma explosão emocional e ela se expressa chorando, se jogando no chão. Quando você começa a ensinar para a criança, isso é raiva, isso é tristeza, isso é felicidade, isso é frustração, isso aqui, ele começa a gerenciar isso melhor, porque daí ele não entra em colapso. O ser humano, por exemplo, adulto, quando ele não sabe o que ele tá sentindo, ele fica meio colapsado. Ele começa a sentir uma tristeza e ele fala, por que eu tô sentindo essa tristeza? Mas será que eu tô em depressão? Será que eu tô mal? Aí quando alguém me fala, você tá sentindo tristeza porque, sei lá, você tá com a B12 baixa. Você, ai, que bom. Então eu entendi que a minha tristeza não é uma depressão profunda, não. É B12 baixa, vitamina D baixa, vai tomar mais sol. Aí tomou sol, ficou felizinho. Então, até o adulto, quando ele nomeia o que ele tem, dá um alívio. Que dirá a criança. Então, quando a gente fala dessa fera que tem dentro, dessa sombra que tem dentro da gente, quando a gente reconhece ela e expõe pra luz, a gente consegue
sentir um pouco mais de tranquilidade. É aí que você consegue sair dessa vibração de auto-obsessão, de culpa e tal, julgamento, e para um lugar mais com a vibração melhor. Ainda somos feitos de ganância, essa é uma outra frase da música. É uma natureza inclinada. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, ou seja, o ser humano, a raça humana, ela é pecaminosa. Quando ela vem na 3D, ela já vem corrompida pelo mal. E aí, durante a vida dela, ela experiencia a ação do mal. Lembra? Primeiro eu penso no mal, depois eu ajo. Sempre eu penso, depois eu ajo. O que cria a minha realidade? A decisão, o pensamento, depois a ação. A gente é levado a crer que é a ação que cria coisas. Não, o pensamento cria coisas. Aquela questão do esforço, né, também. Duas coisas, né? Eu quero falar de Paulo também nessa questão do esforço, que fala que as pessoas, que a gente tem que ter, tudo é com muito esforço. É tudo conquistado com muito esforço. E não, na verdade, o esforço que a gente tem que ter é o esforço inteligente. E não esse esforço burro. Se tudo fosse conquistado a abundância com esforço, a empregada doméstica tava riquíssima, porque ela trabalha pra caramba. O pedreiro tava riquíssimo. Então, na verdade, as pessoas mais ricas são aquelas que aprenderam a fazer um esforço inteligente, aquelas que aprenderam a usar o mesmo tempo que tem e monetizar mais. E conseguir se valorizar, se perceber, se vender, se conhecer. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Autoconhecimento aliado com marketing, você fica invencível. Entende? Então, é uma coisa assim que Romanos 3:26, todos pecaram. Ezequiel 36:26. Só Deus troca o coração de pedra por um coração de carne. Só Deus troca o coração de pedra por um coração de carne. Aqui tem uma verdade, assim, ó. Antes de falar dessa, Paulo, o que Paulo falava? Que tinha um espinho na carne, né? Existem várias explicações para esse espinho na carne. Tem pessoas que falam que Paulo tinha uma doença e por isso ele falava que tinha um espinho na carne, que Deus deu espinho na carne para ele não se ensoberbecer. Algumas pessoas falam que ele dizia que tinha um demônio que acompanhava ele o tempo inteiro. O que eu creio, né? Todas estão corretas e todas estão conectadas, que é o pecado, né? Ele sabia dessa luta contra carne e espírito e ele dizia que tinha algo que sempre influenciava ele lá dentro. O bem que eu quero fazer, esse não faço. Mas o mal que eu quero fazer, esse faço. E se faço, já não sou mais eu quem faço, mas é o pecado que habita em mim. Ele estava falando da guerra, da sombra. Ele estava falando da fera que há em mim, dessa verdade que a gente esconde. Ele está falando da ganância. E ele estava dizendo que só Deus troca o coração de pedra por um de carne. Então você não tem como trocar o seu coração de pedra por um de carne, ou seja, tirar essa maldade, se não for ascensão espiritual. Você pode ir no psicólogo, você pode fazer terapia, você pode fazer jejum, pode fazer o que for. Você pode fazer ritual, você pode queimar papel, você pode fazer vela, o que for. Pode fazer benzimento. Se você não tiver uma conexão direta com o seu espiritual, acessar 4D, 5D, conversar com Deus diariamente, pode ir na igreja o tanto que for, não vai funcionar. Você sempre vai ter um coração de pedra, porque é só Deus e essa conexão, o relacionamento teu com Ele, que vai fazer você ascender. Então, mesmo após essa conversão, ainda tem uma inclinação, porque é o Espírito Santo que muda a direção. Quando a gente vai falar do processo de salvação, de regeneração do ser humano, você ouve a palavra e você crê nela, porque o Espírito Santo te deu fé para crer. Então, nem todo mundo que ouve a palavra crê, porque nem todo mundo recebeu fé para crer. É por isso que não é você que se salva, porque você não tem como escolher a verdade se Deus não te escolher primeiro. A Bíblia fala, não foste tu que me escolheste, mas eu que escolhi a vós para ir pregar as nações. Então, nesse processo de regeneração do homem, de limpeza das sombras, de reconhecimento das sombras e das virtudes, de aumento de virtude e diminuição de sombra, é o processo que acontece com a fé. E é por isso que eu falo que a lei da atração é real e é bíblica. Porque a fé é o modus operandi de Deus entregar as coisas para você. Então ele criou a 3D, fez um sistema, e lá da 4D, da 5D, ele te observa e ele vai vendo a situação, navegando os tempos. São realidades paralelas, você pode acessar várias realidades ao mesmo tempo, isso daí é outro papo. Cara, eu falo de muita coisa, ao mesmo tempo, né? Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Pra mim, tá muito simples, mas eu sei que pra vocês, talvez é muito conceito, é porque vem tudo na minha cabeça de uma vez. É muita informação conectada. Se tiver complicado, me fala aqui, tá? Se eu estiver falando muito rápido, é porque tá vindo muita coisa. Então, Deus, ele cria aqui. E aí, como é que faz pra você manifestar as coisas na tua vida, né? Sair de um contexto ruim pro bom e tal. Acessar a abundância.
Através da fé. É a fé. É a fé. Não tem outra coisa. É a fé. Se tomar um remédio achando que vai ser curado, você vai ser curada, porque é a fé, e a ciência chama isso de efeito placebo e nocebo, inclusive. É a fé. O sistema do 3D, ele opera pela fé. Então, quanto mais fé você tem, quanto mais você crê que consegue, mais você conquista. Tá? Então, a lei da atração, ela funciona porque é Deus entregando as coisas pra você por meio da fé. Por isso que a fé move montanhas. Tem um conceito muito interessante que é irai-vos e não pequeis. Lembra desse texto? Irai-vos e não pequeis. Ter uma emoção ruim, saber que tem uma sombra e agir perante ela, não é pecado. O pecado é ceder a ela. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, você pode olhar uma coisa e ficar muito puto com aquele negócio. Você pode ficar muito insatisfeito com aquilo ali. Mas você não precisa ir lá e matar alguém. Você não precisa ir lá e dar na cara da pessoa. Mas aquele sentimento, se você fingir que não existe, você tá negando sua sombra. Então, uma coisa é ser tentado, outra coisa é praticar. Certo? Nossa, estou sentindo muita raiva. E aí você libera. Mas primeiro você tem que entender que você está sentindo essa raiva. Quando você entende que você está sentindo essa raiva, você tem a capacidade de liberar a raiva. Mas se eu não sei nomear a raiva, eu não consigo liberar. É igual o exemplo da criança que eu dei. Outro texto aqui, outro título, outra parte da música. Olhos que traem, olhe nos meus olhos. Em Mateus 6, 22 e 3 fala que os olhos revelam o estado da alma. Lembra que eu falei pra vocês? E é por isso que quando você olha pra alguém, algumas pessoas têm a capacidade sensitiva maior, de telepatia. Então elas olham e elas conseguem ler, através dos olhos das pessoas, os sentimentos delas e até às vezes ver imagens, tá? Lucas 8,17, nada fica oculto eternamente. Então não há nada que esteja escondido que não seja revelado. Vai ser tudo revelado. Para algumas pessoas mais rápido, para outras mais demorado, mas vai. O despertar ele é individual, mas existe também um despertar coletivo acontecendo. Porque existe um tempo, uma cronologia aqui na 3D. Microexpressões e olhar revelam emoções antes da fala. A alma, ela fala sem autorização do ego. Olha que interessante. Quando eu falo, eu passo por um processo todo mental, racional, de neurônios e tal, para expor. Então eu posso pensar, eu tenho minhas travas, eu tenho, né, minhas máscaras e tal. Mas quando eu não falo, eu só olho. O olho, o olhar, é a alma falando. Por isso que tem pessoas más, que você vai olhar os olhos delas, e os olhos delas estão escuros, não tem brilho. Sabe aquelas pessoas que você olha nos olhos e parece que não vê nada? Parece que não vê alma? Não tem sentimento, não tem emoção? Cuidado dessas pessoas, cuidado com essas pessoas. Possível psicopata, narcisista, sociopata e outras coisas mais que você não quer se envolver. Então olha no olho de uma pessoa, ele nunca vai mentir. A alma, ela tá ali, tá? Então você vai conseguir entender. Comecem a fazer essa técnica que vocês vão perceber. Quando Deus, ele te olha, ele te conhece completamente. Então ele não vê o que você tá fazendo por fora. O ser humano fica jogando por fora, mas ele vê por dentro. É por isso que tanto faz, se você tem tatuagem, se você usa roupa, tanto faz. Deus tá dando risada de você quando você fica discutindo esses tempos. Quando você fica falando, ai, tem que usar, pode usar brinco, ai, a roupa dela, a cor. Deus tá dando risada na tua cara. Ele tá nem aí. Se você tem tatuagem, se você fez preenchimento, se você esticou a cara, se você fez cirurgia plástica, ele tá cagando pra isso. Porque essa carne aqui é só uma carne aqui da 3D. Ele tá preocupado com a tua consciência, com a tua alma. É ali que tá a vida eterna. Esse corpo aqui não vai pra eternidade nenhuma, ele morre aqui, vai ficar aqui. Entende? A tua consciência que é o importante. A tua alma que é o importante. Por isso que essas discussões bíblicas, religiosas sobre modéstia, é tudo coisa pra templo. Se você frequenta templo, vão ficar te olhando se você tiver de tatuagem, se você for adventista, você não pode usar brinco, blá, 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 tá? Porque existe uma regra, uma norma pra você pertencer ali. E não necessariamente que isso seja algo que Deus considera. Por isso que isso é uma discussão ridícula. Não tem necessidade nenhuma. Cortinas se fecham, mascarados apontam. Olha que interessante essa parte da música.
Romanos 14:12 fala, cada um prestará as contas. João 5:24 fala, o eleito é preservado do juízo eterno. A mesma exposição que humilha o hipócrita, cura o arrependido. Quando Deus ele derruba suas máscaras, é para libertar, não para te punir. Então na música, quando ele fala que os mascarados apontam, é como se fosse esse julgamento, né? Uns para com os outros. E esse juízo, essa questão desse trono branco que vai acontecer, né? Biblicamente falando, que você pode conectar com a leitura dos livros. Em outras religiões, eles vão dizer que vai ter explicando o karma, as coisas, o que a pessoa fez, o que não fez, o que ela vai pagar, o que não vai pagar e tal. Mas o eleito não tem nada disso pra ele. Porque como ele é salvo pelo Messias, ele é salvo pelo amor incondicional, quando ele atinge isso, nada mais importa. Então, quando Deus quer tirar as suas máscaras, ele quer mostrar pra você quem você é de verdade, que você não sabe. Então, quando você faz um processo de autoconhecimento, entra numa mentoria e vai começar a entrar lá dentro, crenças, descobrir tudo, eu falo para minhas mentoradas, você tá pronta? Faz o processo seletivo, porque precisa analisar se aquela pessoa tá no momento. Porque assim, ó, entrou na mentoria, ou o seu relacionamento vai dar muito certo, você vai engravidar do jeito que você queria engravidar, ou vai acabar teu relacionamento, sabe? Porque você vai mudar de vibração. E se a pessoa que tá contigo não acompanhar, começa a dar treta. É o processo de quebra de máscara, de reconhecimento de essência. Tua vida vai, ó, amizades acabam, outras chegam, você perde seu emprego, ou você muda e ganha a tua ascensão. Acontece isso muito, e eu sempre aviso antes da pessoa entrar na minha mentoria. Porque ela vai entrar num processo de conhecimento interno que ela vai mudar de ID. E quando você muda de ID, muitas das coisas da ID passada não fazem mais sentido para essa ID nova. Você tem que mudar de crenças. Se você quer atingir, muda as suas ações, você atinge resultados diferentes, né? Gerando as mesmas ações, mesmos resultados. Então pode ser que nesse meio termo, as pessoas que não acompanham a sua vibração, elas ficam para trás. Estou destinado ao inferno. A letra fala assim. João 10:28. Quem é dele não será arrancado da sua mão. Sentir-se perdido não é uma prova de condenação. Porque você sente que você tá perdido, porque você sente que você tá... eu vou pro inferno, porque minha vida é uma desgraça, porque acontece coisa ruim, eu realmente devo ser um ímpio e tal. Muitas das vezes é um despertar espiritual. Muitas das pessoas, quando elas despertam, elas tendem a ficar mais introspectivas, a vida começa a fazer não muito sentido, ela começa a olhar e fala assim, mas como assim? Tudo aquilo que falaram pra mim não era, ela começa a ficar meio assim, ela já começa a lidar com essas sombras e começa a se achar mal. Os caras devem ser mal, não é possível, eu sou muito mal. Mas não, é porque você nunca teve coragem de olhar pra dentro de si dessa forma. Então, o fato de você se sentir perdido não é uma prova que você tá perdido e nem tá condenado, mas é uma prova de que você tá começando a se achar, na verdade. É o contrário. Então, essa culpa que leva ao arrependimento, ela é extremamente saudável. Agora, o remorso que você fica ali só se remoendo, que é aquele overthink, isso é uma auto-obsessão. Isso é uma acusação. Isso não leva pro arrependimento. E isso daí é totalmente desvantajoso pra você e maléfico. A outra frase da música diz assim, ó. Eles dizem, é o que fazemos, eu digo, é o destino. Provérbios 16:9, o homem planeja, mas é Deus é quem dirige os passos. Isaías 46:10, o conselho de Deus permanece, a vontade de Deus permanece, sempre. Então, essa parte da música eu achei muito interessante, porque ele mesmo tá falando, ó, as pessoas estão falando que eu que escolho, ele vai abrir, mas eu tô dizendo, não, é meu destino. Então, ele meio que entendeu isso ali, porque ele percebia que ele tava tentando mudar, tentando fazer outras coisas, mas ele via que tinha mal dentro dele. Só que aí ele não entendia isso que eu falei, que não é porque você vê mal dentro de você que você tá condenado ao inferno nesse caso. E ele achava que não tinha solução, né? Então, na música ele bota essa tensão aí, achei muito interessante, que é aquela questão entre a responsabilidade humana e a soberania divina. Que eu falei que eu até indiquei o livro pra vocês, né? Que eu falei que existe uma tensão dessa e que quem for estudante avançado de prestação vai entender isso daí. Vai entender que não é bem por aí. Que por isso que eu consigo afirmar que você cria 100% da sua realidade e mesmo assim Deus é soberano. Quando a gente fala de 3D, 4D e 5D, esse modelo fecha muito lindamente, porque você consegue entender as hierarquias de decisões. Acho que assim fica melhor colocado. A outro texto, seus olhos brilham. João 1:5, luz vence as trevas. Deus coloca sentinelas de luz na nossa jornada. Pessoas que lembram que somos deles. Proteger essa luz é proteger a própria fé. Então, para pra pensar na tua vida. Para agora pra pensar um pouquinho. Vem aqui. Olha quantas vezes você estava perdido, ou supostamente perdido, sem direção, e Deus colocou na sua frente a solução, e essa solução veio por meio de alguma pessoa, de alguma frase, de algum sinal,
de algum insight, de alguma placa que você olhou. Já parou pra pensar nisso? Quem tiver passado por isso, comenta aqui, eu. Ou aqui nos comentários depois que eu salvar essa live. Vai ter, em algum momento da tua vida, você tava lá pedindo respostas e Deus mandou a resposta. E aqui tem um porém. Muitas das vezes Deus manda a resposta e você não quer enxergar a verdade. Você quer continuar naquele ciclo de problema, porque você viciou nisso. A gente chama isso de vícios emocionais. O inferno conhecido é melhor que o paraíso desconhecido. O ser humano tem medo. Lembra que eu falei do medo? Então, muitas das vezes, esse farol que vai iluminar a tua vida vão ser pessoas de luz. Na minha vida, eu consigo contar muitas pessoas de luz que Deus colocou na minha vida. E recentemente, digamos que ele jogou um monte. E isso me deu um salto, literalmente, um salto quântico, assim, ó. Que eu demoraria anos pra enxergar muita coisa. Ele me preparou pra esse momento. Outra frase. Não consigo fugir, a menos que você me mostre. Olha, eu falei que essa música era profunda, cara. Eu tô aqui às 10h45 fazendo live pra vocês, porque essa música é profunda demais e ela veio na minha cabeça e eu não conseguia não fazer. Porque ela é muito profunda, tá? Então, não consigo fugir, a menos que você me mostre. João 14:6. Jesus é o único caminho. Cristo é o único caminho. Caminho do quê? De salvação. Por quê? Porque a gente tá falando de amor incondicional, a gente tá falando de 5D. Salvação é você morrer aqui e ascender para o 5D, tá? Ir pro paraíso, que é o 5D. Então, é só Messias. Nenhuma pessoa, ninguém vai conseguir mostrar o amor incondicional. Você pode até achar a forma de amor, mas amor incondicional como o Messias. Se você estudar os evangelhos, se você entender tudo que ele fez nessa terra, independente se você quer que ele é Deus ou não, as ações do Messias vão te mostrar claramente o que é amor incondicional. Por isso que ele é o único caminho. João 6,44. Só o Pai atrai ao Filho. Olha aqui, olha. Olha que interessante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conceito importantíssimo, concentra. Caminho é o que você trilha. A verdade é o que você descobre. E a vida é o que você obtém. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele está direcionando você para o 5D, certo? Só que ele fala que nenhuma pessoa vai ao Pai, que seria o Deus verdadeiro, se não for através dele. Ou seja, não é através do pastor, não é através de religião, não é através de doutrinação, não é através de batismo, não é através de dízimo, não é através de nada disso. Você acessa o amor incondicional quando você acessa o Messias. Porque ele é a tradução, ele é a manifestação do Deus invisível. Então só é possível chegar na verdade se você estiver ancorado no Messias. Todo o resto é agregando ao teu modelo. Mas o único que leva ao Deus verdadeiro é o Messias. Caminho, verdade, ninguém vai ao Pai senão por mim. Só dá pra conhecer o Deus verdadeiro se você conhece o Messias. Isso se você crê na Bíblia também, né? Eu tô falando disso aqui com base bíblica, tá? E claro, base da realidade, neurociência também. Mas tô falando aqui pra crentes. Crentes fora da caixa. Crentes místicos. Crentes espirituais. Crentes sensíveis. Crentes que sabem ver além. Tá? Não tô falando pra crente tradicional aqui, não. Tô falando pra crente fora do tempo. Pra crente, igreja somos nós. Pra crente que entendeu que não é doutrinação, igreja, religião que salva ninguém. Tá? Então, somente dá pra ir pro Deus verdadeiro se você conhecer o Messias. Porque o Messias é a revelação do amor incondicional. Você reconhecer essa impotência que você não consegue fazer sozinho se não for através dele é o primeiro passo para você realmente receber uma intervenção divina. Para Deus manifestar dons em você, para Deus se comunicar com você, é através do Messias.
tá? Não tem como fazer isso se não for. Por seu intermédio, você não consegue. Você não consegue ativar o Espírito Santo dentro de você se você não entender o que é o Espírito Santo. Ele não vai te revelar coisas, ele não vai te dar dons, ele não vai te dar discernimento, ele não vai te dar sabedoria se você não se comunicar com ele. E não é sentando para consumir culto, não é fazendo ritual, não é se batizando, não é devendo dinheiro à igreja, nada disso. É essa conexão entre você e ele, conhecendo ele. Romanos 8:29. Nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do Filho. Eu já vou responder a pergunta. Fomos predestinados para sermos conforme à imagem do Filho. Esses dias eu fiz um insight, tive um insight, estava na academia, eu tive que parar o treino, tava mal musicão, eu tive que gravar porque eu ia esquecer. Ou eu poderia esquecer, mas eu acho que eu não ia esquecer, mas eu não quis arriscar. Olha como é profundo. Somos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho. Quem é o Filho? O Messias, certo? Ele foi o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o unigênito, porque ele é único, não tem ninguém como ele. Ele é o primogênito entre muitos irmãos, certo? Então, se ele é unigênito e é o primogênito de muitos irmãos, e a gente foi feito e predestinado para sermos como a imagem do Filho, a gente foi predestinado para alcançar o amor incondicional. Adoro fazer essas conexões. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? A jornada na 3D é uma jornada de ascensão espiritual. Não é crescer, reproduzir e morrer. Não é pagar boleto, não é... Não, isso é uma parte da necessidade terrena. Mas é uma ascensão muito mais espiritual, porque a gente foi feito para sermos conformes à imagem do Filho, eternos. Eternos. E eterno não tem início. Eterno não finaliza. Se você é eterno, você vai ser eterno em qualquer realidade que você for colocado. Só que talvez tenha conceitos. Então, por exemplo, aqui na 3D, a gente é eterno no corpo físico. Então, quando o corpo físico morre, a gente vai fazer uma outra coisa. E é isso que eu tô tentando explicar pra vocês. Isaías 46:10. O que Deus determinou, ninguém desfaz. Uau! Tem outros textos, eu botei só alguns aqui hoje, tá? Pra não ficar muito longo. O que Deus determinou, ninguém desfaz. Se ele começou, ele vai terminar. Até a sua sombra, campo de redenção. Ou seja, as suas sombras, quanto mais você as vence, mais você ascende espiritualmente. As suas sombras são o caminho da tua salvação. Porque quando você olha para o Messias, que é o espelho perfeito, e você tem dificuldade em chegar no que ele chegou, e você olha para dentro de si e vê suas sombras, você consegue, então, entender o que é amor incondicional. Por isso que o processo de autoconhecimento, amadurecimento, feito em terapia e mentoria, que é, por exemplo, o que eu faço na minha jornada, revive você. Porque, na verdade, vai dar vida, e vida em abundância, que é aquela que você deveria ter, porque você foi feita à imagem e predestinada conforme a imagem do Filho. Todos que foram escolhidos por Deus vão ter um propósito para trabalhar na obra dele, todos têm uma missão. Quando você fala aqui trabalhar na obra dele, pode ser que você esteja falando em relação à igreja, né, templos e tal. Não necessariamente, tá? Na verdade, assim, é como se fosse assim, ó. Tem o corpo, né, tem a cabeça, o corpo, e cada membro tem uma função. Então, tem o todo, né, então Deus tá ali, o todo e tal. E aí tem o braço, a perna, a barriga, o coração, o estômago, o intestino. Cada pessoa compõe uma parte do todo. Então, cada pessoa é responsável por avançar a vibração do mundo, né? Da maioria de tudo, né? A vibração da Terra, de tudo, enfim, de tudo que existe, na sua função, com a sua personalidade, com a sua característica. Todos que estão aqui, sejam bons ou sejam ruins. A Bíblia fala que Deus usa até os ímpios para as suas vontades e descarta ele no dia da ira. A Bíblia fala isso. Então, até o ímpio,
que entra na tua vida, ele está fazendo o que a gente chama de esforço colaborativo. Falei disso nos stories esses dias. É interessante, olha só. As pessoas que te maltratam, as pessoas que atrapalham a tua vida, elas estão ajudando você a reforçar suas crenças. Como assim, Sueli? Se você pensa que você é um fracassado, Deus vai colocar pessoas na sua vida para fazer você fracassar, para você reforçar a crença de que você é um fracassado. Porque você recebe tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você crê. Né? A fé. Eu tenho fé que eu sou fracassado. Então, você vai ter um esforço colaborativo, as pessoas vão se esforçar ao seu redor para provar que você é um fracassado. Isso é pra tudo, tanto pro bem quanto pro mal. Então, a gente fala também de... chama um termo que chama condição latente. Então, se você tem algo na sua vida, ele meio que não resolve, você tem uma condição latente. Que é o quê? É um buraquinho, um pontinho, uma brecha que pode dar um problema. E você meio que sabe, mas ele existe porque é uma sabotagem sua. Então, sei lá. Vamos botar exemplo de ataque, de hacker. A pessoa tem a senha dela do banco em um monte de lugar, desprotegida, ela não autentica nada das redes sociais dela, ela não usa nenhum sistema de segurança. Aí alguém vai lá e rouba as coisas dela, fica assim, ai, roubaram, acessaram minha rede. O que ela tinha? Uma condição latente, ou seja, ela tinha uma brecha para ataque. E isso pode ser físico, mental e espiritual. Então, existe esse esforço colaborativo, que são as pessoas tentando reforçar sua crença de forma positiva ou negativa, tá? E existe essa condição latente, que é você facilitando isso para as pessoas. Porque todo mundo está colaborando umas com as outras nessa evolução. Então, para algumas pessoas, a evolução espiritual vai precisar de muita desgraça. Para outros, nem tanto. Então, essas pessoas que têm na sua vida para te desgraçar, elas estão te ajudando. Essa é a grande verdade. Como saber se eu estou tomando decisões corretas? Todas as suas decisões são corretas. Agora vocês vão ficar doidos, né? Todas as suas decisões são corretas, porque todas as decisões que você tomar, boas ou ruins, vão te levar para a versão do destino que você tem que viver. Então, é sobre isso. Agora, a pergunta melhor seria: como estou sabendo se estou tomando decisões melhores? Aí é outra pergunta, porque correto, tudo é correto. Como é? Tudo é correto. Porque tudo vai te levar para a ascensão espiritual. Agora, como que eu faço para tomar melhores decisões? Aí sim, aí você aponta para a vibração. Quando você for tomar decisões, você pergunta pro seu corpo, você pergunta para Deus, você pede sinais e você vai seguindo o caminho da abundância. Não pode tomar decisões que geram ou que estão pautadas em decisões e vibrações negativas, porque provavelmente você vai estar fazendo seguindo para uma auto-obsessão, para alguma coisa que não é interessante. A vida inteira eu vivi no evangelho do medo. Deus foi o consumidor e se não for por amor, vai pela dor. Cara, isso são crenças e frases que a gente usa muito, né? Nossa, eu fiz inclusive vou ter que fazer uma live sobre isso. As crenças populares mais destrutivas. Eu vou anotar isso aí. Depois alguém que assistir essa live, comenta pra mim pra eu não esquecer. As crenças mais destrutivas. A maioria das crenças populares são crenças e não são verdades. E passa de pai pra filho, de mãe pra filho. E vai passando pra frente, você repete o tempo inteiro esses porcaria de ditado popular, que é tudo crença enviesada e nada de verdade. Existem verdades universais, que são leis universais, que qual a diferença da crença para uma verdade? A crença é tudo aquilo que se crê, mas não é comprovado em 100% dos casos. Ou seja, se uma pessoa vai lá e faz diferente, é uma crença, não é uma verdade. A verdade é o quê? Nesse mundo, na 3D, tudo aquilo que é testável, ele é comprovado 100% por todas as pessoas existentes. Então, um conceito, lei da permanência, da impermanência, a lei da atração e outras leis mais, né, a do Yin Yang, são leis, porque a gente sabe que elas operam em todos os indivíduos 100% do tempo dos casos, tá? Então, a maioria das coisas que a gente repete, que a gente vê, se não for pelo amor, é pela dor e tal, não se pode ter tudo, e tudo é tudo desgraceira de programação de escassez, certo? Então, dito tudo isso, a gente conseguiu entender nesse estudo de hoje que batalha espiritual, a maioria das vezes é sobre auto-obsessão. Existem os outros seres, eu acredito que existem sim influências e criaturas e seres espirituais, porém, eles só te atingem quando você já tem uma auto-obsessão. Então, se você não tiver uma sombra, ou você não tiver estado de negação de sombra, ela não te ataca. A gente entendeu também que a gente cria máscaras do nosso ego para nos proteger na nossa vida. E isso faz com que a gente não consiga acessar o amor incondicional. A gente entendeu que a gente não perde salvação e um monte de coisas mais.
E aí agora eu quero falar aqui com você, que ficou aqui me assistindo o tempo inteiro, desde o início da live, ou que chegou no meio. Se o que eu falei aqui, alguma coisa se identificou, não é por acaso, porque não existe acaso, tudo é destino. Eu não tô aqui há 11 horas da noite fazendo essa live, nem era meu plano, de repente veio pra mim. Então talvez algo que eu falei aqui era algo que você tava orando, que você tava pedindo. Se foi, você comenta aqui pra mim depois que essa live vai ficar salva. Faz uma bênção pra alguém, encaminha essa live pra alguém, vou deixar ela salva aqui no feed. Porque pode ser que alguma pessoa esteja em sofrimento profundo e as coisas que eu falo aqui gratuitamente podem ajudar muito elas. É claro que se você quiser um mapeamento mais perfeito, algo personalizado da tua vida, conversar comigo, vem fazer uma sessão solução, vem fazer o processo seletivo para a entrada do método Reviva. Eu posso te ajudar. Eu posso te auxiliar nessa jornada, tá? Essa é a minha área de atuação e de especialização. Vocês perceberam que eu entendo de Bíblia, de neurociência, eu não preciso falar de mim aqui. Vocês entenderam qual é a minha área, o meu conceito que eu defendo aqui. Obviamente que quando a gente fizer a jornada Reviva, você vai entender muito mais sobre você, sobre o que te trava, sobre os seus problemas, sobre o porquê que você não enriquece, porquê que você não tem abundância. E toda essa questão de transformação de ID, a sua rotina, a sua saúde, é tudo. A minha mentoria é uma mentoria de vida. É assim, ó, eu pegar você aqui, ó, bagunçada, desorganizada, e te transformar numa pessoa autossuficiente para que você consiga viver a sua vida sem mim, inclusive, tá? Porque essa questão de terapia que você tem que ficar fazendo a vida inteira e nunca sai do lugar, parece que cria uma dependência. Existe muitas pessoas com dependência emocional. Eu mesma já tive pessoas que tinham dependência emocional de mim. A pessoa já estava liberada, mas ela ainda queria continuar. E eu deixava muito claro. Claro, você pode continuar se você quiser comigo, porque é bom conversar, é bom aprender, enfim. Mas esse processo de desenvolvimento pessoal, de acesso de sombra, de ascensão espiritual, você consegue alcançar ele se você for muito esperta, né? E se você for seguir o que eu falar, de 3 a 6 meses, tá? Eu tenho meu método que é a Ovelha Negra, a Fênix e o Pegasus, que 6, em 9 meses você consegue fazer toda essa jornada, que eu levei anos pra concretizar, e ainda tô, né, concretizando, mas levei anos pra fechar um modelo que realmente faz a gente evoluir, tá? Então, se essa aqui que eu falei tocou você, encaminha, vem. Na minha bio tem todos os links que você pode preencher e eu vou entrar em contato contigo, você vai preencher no questionário. Quanto melhor você preencher esse questionário, mais eu vou te avaliar. Eu escolho as pessoas que eu quero trabalhar, tá? Então, é um processo seletivo, porque eu vou olhar e eu quero saber se é você que eu quero pegar pra trabalhar. Porque tem pessoas que simplesmente não estão no momento. E aí, quando você preenche, eu vou entender a sua dor, vou me conectar com o teu campo e vou te chamar pra uma reunião. Nessa reunião eu vou conversar com você, quero entender, saber se aquilo que você colocou se é assim mesmo. E eu vou te apresentar uma das minhas jornadas que esteja mais adequada ao que você tá passando. Tá bom? É sobre isso. Deixa eu voltar aqui pra minha avaliação, que eu tô fazendo a minha mentorada. E beijo. Qualquer hora eu tô de volta aí nessa live.